Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar mais uma vídeo aula para vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer de modo diferente. Hoje faremos a nossa revisão e também faremos a correção da atividade que eu deixei na aula passada, tá? Lembrando que a nossa prova, ela já se inicia, né, a partir da semana que vem. E com isso, né, então qual a matéria que vai cair na prova? É a unidade 8. E a unidade 8, né, ela vai falar pra gente um pouquinho das regiões brasileiras. Então, primeiro, o norte, né? Então, nós temos, vamos dizer assim, nós temos 5 regiões. E aí a primeira a ser estudada, que nós falamos, né, foi a região norte. Lembrando que a região norte, ela contém 7 estados, né? Contém também muitas comunidades ribeirinhas, muitas comunidades indígenas. Ainda possui a questão, né, de desenvolvimento através da Zona Franca de Manaus, né, que acaba tendo aí esse grande polo industrial, né, brasileiro, pelo qual acabam tendo grandes montadoras, tá? Porém, acaba sendo uma região que ainda sofre bastante com problemas econômicos, né? Com problemas representados pela desigualdade social, tá? Além disso, tem grandes rios com muitas importâncias, né? Isso faz com que você tenha uma construção maior de hidrelétricas, tá bom? Então a gente consegue encontrar não só no norte, mas também em outras regiões que nós iremos ver também aí quando formos citar as outras regiões. Outra região que é bem falada é o Nordeste. E quando a gente fala do Nordeste, não só pela questão de tamanho, né, por ter 9 estados, a gente lembra muito o Nordeste como a questão da seca, né? E aí a gente tem esses problemas, né, onde as pessoas começaram a deixar o Nordeste, né, em busca de quê? De melhores qualidades de vida, né, em busca de empregos, onde as pessoas começaram a abandonar suas terras. Lembrando que esse cenário ele vem mudando um pouco, não digo da questão da seca, mas sim digo onde os polos industriais eles começaram a ficar próximo, né, dessa região. E com isso nós tivemos também na região do Nordeste a questão da lei, né, do retorno, né, da migração do retorno, onde muitas pessoas começaram a retornar para a região do Nordeste. Lembrando também que lá existe, né, o Rio São Francisco, que o Rio São Francisco é um dos grandes importantes, né, possui uma grande importância social, econômica para toda a região do Nordeste, tá? Lembrando que existe a transposição do Rio São Francisco, né? Que é tentar fazer parte aí desse desvio de água para algumas afluentes que seja de modo temporário, tá? Então isso a gente consegue encontrar na transposição do Rio São Francisco no Nordeste. Outra região é a região sudeste, pela qual nós habitamos. É uma região com 4 estados, pela qual a gente consegue observar que foi uma região onde teve o maior processo de industrialização, de urbanização, e com isso a gente pode observar que foi das primeiras regiões onde a gente teve o processo de industrialização. E com isso acabou gerando um grande inchaço, né, populacional, onde todas as pessoas começaram a querer adentrar aí o espaço da região do Sudeste, tá? E hoje em dia a gente consegue perceber muitos impactos, sejam eles impactos ambientais na questão da poluição, na questão da água, na questão do processo de mineração, como nós vimos também impactos causados pelos processos de mineração, que foram os casos de Mariana e Brumadinho, que estudamos, né? Então, tudo isso acaba tendo aí essas realidades diferenciadas de cada região. Outra região, a região centro-oeste, né, que possui
3 estados e mais o Distrito Federal, que é o local onde a gente tem a questão do agronegócio, né? O processo de exportação e o processo de industrialização também, né? É onde a gente tem a maior produção de soja, né? De milho, dos grandes grãos que a gente consegue obter aí na região centro-oeste, que acaba sendo exportado para todo o Brasil e mundo. E, por fim, a última região, que é a região sudeste, ela contém 3 estados, né? Que acaba sendo uma região um pouco mais fria, né? Por ela estar bem mais abaixo, né? A gente consegue perceber também que é uma região onde a gente possui grandes produções de gado, né? E também a questão não só que é fortemente destacada a questão da pecuária, como a questão dos suínos, das aves também a gente consegue encontrar na região sul. Além da parte agrícola, que são os arroz, o trigo, milho, a soja, a uva, entre outros, tá bom? A gente consegue observar aí. Gente, essa foi uma revisão aí de todas as regiões. Lembrando que já vimos essas regiões passo a passo, é só vocês reverem as nossas aulas anteriores, tá? E aí nós vamos começar a corrigir a atividade. Na número 1, eu pedia para você explicar, né, qual foi o motivo, né, o que motivou a migração de retorno do Nordeste a partir de 90, né? Então, um dos motivos foi esse crescimento econômico da região, que acabou ampliando os polos industriais e o investimento na infraestrutura e na produção agrícola. Na número 2, eu perguntava sobre o Sudeste, né? Que durante algumas décadas foi uma região que atraiu muitos migrantes brasileiros e também outros países, né? Então, o que caracterizou, né? O que motivou essas pessoas a buscarem o Sudeste? Então, qual foi o motivo? Foi a atração, né, mesmo pela questão da mão de obra, né, do processo do crescimento industrial que teve na região sudeste, tá? Então, muitas das empresas, né, começaram aí a adentrar e atrair pessoas ao longo dos anos, tá? Na número 3, eu pergunto qual tipo de transporte que é mais utilizado no Brasil, é o transporte rodoviário. Na número 4, eu pergunto qual foi o principal rio afetado pelo rompimento da barragem em Brumadinho, foi o rio Paraopeba. E na número 5, eu peço para você citar 2 problemas sociais e 2 problemas ambientais causados pelo agronegócio, que é a parte da agricultura juntamente com as indústrias, né? Então, os problemas sociais estão relacionados à mão, as terras, né, de mão de poucos proprietários, né, a disputa aí entre eles, né, e os problemas ambientais é a questão do desmatamento, do uso de agrotóxicos, entre outros problemas que vocês poderiam também estar relacionando. Na número 6, eu pergunto, né, eu digo assim, é uma sub-região marcada pelo clima quente e seco, sujeito a períodos prolongados de seca, né? Essa afirmativa é uma denominação do semiárido. E na número 7 eu falo que nessas regiões destaca-se o agronegócio, sendo responsável por cerca da metade da soja, do milho colhido no Brasil. Então, qual é a região? Centro-Oeste. Na número 8, eu pergunto qual é a importância do Rio São Francisco. E a importância, né? É a importância, como eu já falei para vocês, é a importância social, econômica, a parte cultural e também a importância do curso da água, né? Que ele acaba abastecendo toda a parte aí, não só do Nordeste, como outras regiões também, tá? Então, acaba gerando aí essa integração. Na número 9... eu pergunto quais as principais atividades econômicas desenvolvidas no Sudeste brasileiro. Então, você poderia dizer que é a parte da indústria, agropecuária e o turismo.
E na número 10, por fim, eu pergunto qual região é predominantemente de imigrantes alemães, né, que acabam se estabelecendo no Brasil. Né? É a região sul, devido ao processo de colonização, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa correção, nessa revisão para a prova que será na próxima semana. Bons estudos, boa semana e até a próxima!